No período inicial do amor, uma certa medida de puro alívio em poder revelar tanto do que era preciso manter escondido por uma questão de cerimónia. Podemos admitir não sermos tão respeitáveis ou tão sóbrios, tão estáveis ou tão normais quanto a sociedade crê. Podemos ser infantis, imaginativos, desordenados, esperançosos, cínicos, frágeis e múltiplos. O nosso amante é capaz de compreender e aceitar tudo isto. Também é um facto que eu poderia ter escolhido outra quote para introduzir esta review, porque já que eu não ando capaz, ou não é uma questão de andar capaz, até falei disto no episódio passado, é mais uma questão de não priorizar o tempo para falar sobre este livro. Já que ainda não o fiz pelo blog, pensei, por que não falar sobre ele no podcast? Porque já há imenso tempo que eu quero criar uma rúbrica por aqui sobre livros, porque eu sinto que é muito mais fácil para mim falar de livros do que escrever sobre eles, embora eu nunca tenha tido dificuldade em escrever sobre livros. No entanto, tendo um podcast, ele pode ser um complemento muito bom, porque após terminar esta gravação eu vou ouvi-la novamente e daí vou conseguir extrair novas ideias para escrever, porque uma boa criadora de conteúdo utiliza todas as ferramentas que tem à sua disponibilidade. Aqui também tenho outra quote. O amor significa a admiração por qualidades do amante que prometem corrigir as nossas fraquezas e desequilíbrios. O amor é uma busca de completude. Well, se não reconheces estas quotes, deixa-me que te diga que estou a falar do Curso do Amor, do Alain de Botton. Não foi a primeira nem a segunda vez que eu ouvi falar deste livro, mas quando ouvi, ou pelo menos quando reouvi, não sei como é que se diz esta expressão, escutei novamente, quando este livro foi mencionado no canal do Manu e Flor. Se vocês não conhecem, é um canal no YouTube com um casal brasileiro que eu aconselho imensamente, porque eles abordam temas muito interessantes sobre relações e cenas filosóficas e psicológicas que na altura em que eu consumia avidamente foi uma âncora para a situação que eu estava a viver, que nada mais era do que uma grandíssima, se não a maior desilusão amorosa que eu já vivi nos meus 23 anos. Ela, a Flor, aconselhou este livro num dos seus vídeos e eu fiquei extremamente curiosa porque em fevereiro de 2021, e que parece ter sido há 500 anos, eu sofri uma situação de abandono. E eu só o consegui classificar como abandono há umas semanas, numa das sessões de terapia, porque dentro de uma partilha que foi feita, eu identifiquei muito com este conceito e consegui finalmente associar-me a alguma coisa e foi muito libertador perceber que são coisas que acontecem, que sempre me aconteceram dentro do cenário romântico. E acho até curioso este livro ter surgido na minha vida este ano e ter sido a minha leitura de verão. Porque ao longo do verão, enquanto eu trabalhava, e deixa-me que te diga que esta menção há de ser sempre muito recorrente nos próximos tempos, porque foi uma marca que ficou na minha existência. Enquanto eu lia este livro no verão, eu fazia sessões de terapia um pouco corridas acerca das relações e do modo como eu me relaciono com as pessoas. Uma coisa é o amor acontecer genuinamente, outra coisa é eu estar constantemente à procura de sentir esse amor e de ter alguém a sentir esse amor por mim. E, neste verão ficou-me claro que eu andei, já não tanto, e posso dizê-lo devido à situação atual que estou a viver, eu andei muito tempo da minha vida a correr atrás das pessoas, a querer intensamente que todas as conexões que eu criava
seja mentais, seja reais. Eu queria que todas essas conexões se transformassem numa relação romântica, devido ao meu medo de acabar sozinha e devido à minha pressa de querer viver experiências que nunca vivi. E este livro foi um complemento, não sei se foi o livro ou se foi a terapia, mas ambos foram um complemento para a minha percepção acerca desta necessidade, não é? E ajudaram-me a perceber que não vale a pena ter pressa para sentir amor pelos demais ou para querer ser correspondida se eu não cuido de mim, não é? Se eu não gosto de mim, se eu não tenho bem estipuladas, ou melhor, se eu não tenho bem estipulados os meus limites, os meus desejos, se eu não me conheço, como é que eu me vou dar a conhecer? Antes de me aprofundar, depois destes 6 minutos de introdução, saudações ao ouvinte do podcast. Como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 9 de dezembro de 2021, são de momento 11h51 e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Eu estou a gravar isto a dia 9, mas eu vou publicar hoje, no dia em que foi publicado, em princípio dia 16 ou dia 19, não sei, ou dia 13, nunca se saberá até ao momento, mas lá está, estou a aproveitar este tempo para gravar e para atualizar o podcast. O curso do amor, quando eu ouvi falar dele, eu também só o comprei porque na altura estava com uma fome de ler romances, só que eu não sabia por onde puxar. Eu não sabia o que escolher e ultimamente tem sido extremamente confuso escolher livros porque, estando a passar por uma fase de autoconhecimento, eu estou a remexer tudo aqui dentro, não é? Eu tenho um baú que supostamente contém os vértices da minha identidade e eu estou a tirar tudo, a desarrumar tudo, a desordenar, a reorganizar, e há muita coisa na qual eu acreditava que agora está a ser muito complicado de aceitar, e uma delas é o meu gosto pelos livros, porque eu nunca fui pessoa de ler romances e, no entanto, estava com vontade de ler romances e, nunca tendo sido pessoa de ler romances, eu não sabia para onde me virar. Então este livro pareceu-me o ideal, ainda por cima. O Alain de Botton é um dos fundadores do The School of Life. Se vocês não conhecem este canal no YouTube, por favor pesquisem The School of Life. Dá-me a sensação de que até é ele que narra a maior parte dos vídeos. Tem uma voz extremamente calma e vê-se que o homem sabe daquilo que está a falar, e se não sabe, pretende bastante bem. Mandei vir o livro, mais junto de mais 2, e comecei a lê-lo. Naquela de, olha, um romancezinho em que as pessoas vão se apaixonar e vai ser bem cozy e vai aquecer o coraçãozinho para fechar buraquinhos que estão abertos. A cena é que este livro foi uma chapada na cara, porque além de não ser o típico romance que estou habituada a ler, é uma espécie de guia para a vida, porque entre as narrativas, não é? Entre o texto prosaico, ele mete em itálico as famosas didascália. Ele mete em itálico pequenas reflexões sobre o amor dentro do contexto que ele está a desenvolver. Para teres uma noção, o livro está dividido em... deixa ver. O livro está dividido em 5 partes. Romantismo, para todo sempre, filhos, adultério, para além do romantismo. E dentro de cada parte ele vai desenvolvendo pequenos capítulos que se interligam, e dentro desses capítulos, além da parte narrativa, ele tem esses itálicos, que são as reflexões que ele faz e que conduzem bastante bem toda a história e que explicam como é que uma verdadeira relação funciona, porque uma verdadeira relação não é só cor-de-rosa e arco-íris e fantasias e filmes da Disney. Tipo, não é sobre isso. Pode começar por ser, mas é muito além disso. O amor, e respondendo à questão que eu fiz à minha terapeuta durante o verão, o que é isso do amor? Daí eu ter achado muito curioso eu ter lido este livro naquela altura. O amor,
pela conclusão a que eu cheguei, é um conjunto de coisas. O amor é uma construção. O amor não acontece momentaneamente, do género, eu vejo uma pessoa e apaixono-me, sendo que a paixão é a primeira fase. A paixão é aquilo que nos chega, não é? Porque nós só vemos a parte bonita, nós só vemos a beleza exterior e quanto aos gestos e à personalidade da pessoa em questão, nós só ligamos para a parte bonita, não é? Porque do que estamos verdadeiramente à procura é de colmatar falhas. O amor é uma construção, tal como tudo na sociedade e na vida, no geral. O amor é uma construção que leva muito tempo se nós nos quisermos realmente dedicar. Porque é passar daquela fase bonitinha para a fase mais crua, para percebermos que a pessoa que está ao nosso lado também tem fragilidades, também é um ser humano, também tem medos, também tem qualidades más, também tem muita coisa por resolver. E que se nós nos encantarmos por essa pessoa, o desafio não é conquistá-la ao início, o desafio é conseguir manter a essência da relação por longos anos, passando por várias fases na vida, não é? E foi muito interessante acompanhar o Rabi e a Kirsten, porque são pessoas completamente diferentes, mas que na sua essência tinham as mesmas questões existenciais. O Rabi é uma pessoa muito introvertida, muito pouco assertiva, que tem algumas dificuldades em expressar aquilo que está a sentir, ao contrário da Kirsten, que aparenta ser uma pessoa extremamente bem resolvida e super extrovertida, que facilmente chega aos sítios que quer estar, mas que também guarda muitas fragilidades que vieram da sua infância. Ambos têm fragilidades que vêm da sua infância. E o modo como eles se foram conhecendo, mesmo depois do namoro, mesmo depois do casamento, mesmo depois dos filhos, mesmo depois dos adultérios, e que acho que eles nunca ficaram a saber por parte um do outro, porque dá uma leve sensação de que o amor também é um bocado sobre isso, é sobre o que é que eu vou contar ou o que é que eu estou disposto a sacrificar em nome desta relação. Foi uma experiência e tanto. Para mim foi um abre-olhos. Foi um abre-olhos porque durante muito tempo eu sempre estive atrás desta dinâmica romântica muito fantasiosa, muito, vou conhecer a pessoa e a pessoa vai-me aceitar tal como pessoa e não sei o quê. Só que eu nunca tinha parado para pensar que estar numa relação implica ser extremamente vulnerável. E quando eu digo extremamente vulnerável, não é só acordar mal-humorada de manhã e ficar à espera que o outro lado aceite só. Porque o outro lado tanto pode levar muito bem ao início, mas depois pode começar a levar a mal. O amor é sobre saber transformar certos aspectos da nossa personalidade para que haja um equilíbrio, para que nunca haja confusões constantemente. É sobre sacrifícios, não é? É sobre escolhas. Pronto, para mim era sempre uma questão de o outro vai-me aceitar, o outro não sei o quê, mas e a minha parte? O que é que era suposto eu fazer? O que é suposto eu fazer enquanto o outro lado da relação? Será que eu estou disposta a aceitar as qualidades más do outro lado? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com as ansiedades e com o stress da outra pessoa? Como é que eu vou lidar com as fragilidades? Como é que eu vou fazer essa abordagem? Porque não é só sobre mim, é sobre duas pessoas, não é? Será que eu vou ser assertiva e direta o bastante? Será que eu vou ser sensível o suficiente? Então vieram ao de cima muitas questões que eu nunca tinha feito a mim mesma. Então, até hoje, também estou a tentar compreender o que é isso do amor, porque vou descobrindo aos poucos. Este livro fala sobre amor entre duas pessoas, mas eu estendi um pouco a minha reflexão para o amor de mim para mim mesma também, não é? E nos últimos tempos, como disse no episódio passado, eu tenho debatido um pouco sobre isso, porque eu não tenho feito as coisas de que gosto, eu não tenho extrapolado os meus limites, eu não tenho explorado. Quer dizer, ter até tenho, não tanto quanto, mas tenho feito. E isso abala um pouco as minhas seguranças, né? O meu alicerce está aqui em modo terremoto, porque eu não tenho cultivado esse amor próprio e tenho vivido uma espiral um pouco negativa em termos de pensamentos, porque o meu overthinking anda a consumir-me completamente. Sei lá, ainda hoje tinha saído do banho, estava a limpar o corpo e estava a pensar muito mal sobre muita coisa acerca de mim. Eu andei a treinar de domingo a terça, ontem quarta não treinei, hoje quinta ainda estou a pensar se vou ou se não, porque tenho trabalhos da faculdade para fazer.
Mas enquanto estava a limpar o corpo, eu só estava a pensar mal. Ai, o meu corpo não desenvolveu, o meu corpo está uma lástima, o meu corpo isto, o meu corpo aquilo. Só porque, ok, ao longo dos últimos dias tenho tomado decisões um pouco erradas para os meus objetivos, não é? Para aquilo que, para a pessoa que eu quero ser. Mas não pode ser, eu tenho que sair disso. Como? Não sei, ainda estou a descobrir, mas eu sei que eu tenho de sair dessa espiral porque senão vai se tornar muito problemático. Eu, por exemplo, tenho um livro que estou a editar para publicar. A revisão já está feita, só tenho de aplicar a revisão. Mas nos últimos tempos eu não tenho propriamente conseguido priorizar a edição desse livro porque, olha, cenas da vida. Eu acho que estou cansada e se calhar até não estou. Ou então estou cansada e preciso de descansar. Então, amor também é sobre amor próprio, é sobre autorrespeito. Sendo também sobre isso, eu acho que é um bocado importante sair um bocado dessa ansiedade, dessa necessidade de me querer conectar com os outros e primeiro olhar para mim, porque eu vou querer dar o meu lado mais autêntico, eu vou querer dar o meu lado mais genuíno e para isso eu preciso de saber o que é que eu estou a vender. Eu não vou vender o peixe errado. Nem vou querer comprar o peixe errado, principalmente se for daqueles peixes que eu não gosto. E eu também não quero não quero que a outra pessoa corra o risco de se envolver com alguém e perceber que perdeu tempo. Amor é sobre responsabilidades. Também é sobre responsabilidades. Responsabilidade afetiva sobre nós mesmos e responsabilidade afetiva sobre a outra pessoa, porque afinal são duas vidas das quais estamos a falar. E é um bocado bizarro estar a pensar nisto agora assim, porque realmente são duas vidas completamente diferentes que se cruzam e que decidem unificar-se. Isso é muito bizarro. É preciso muito estofo. É preciso mesmo muito estofo. É preciso muito amor, é preciso muita vontade para duas pessoas lapidarem certas coisas das suas vidas só para se poderem conectar. Uou! As voltas que a vida dá, ou que pode dar. E o engraçado é como é que existem pessoas que conseguem ter uma relação de anos aqui, uma relação de anos ali e, estão sempre a aprender, sempre nessa dinâmica. Como bem sabes, através dos textos que lês no podcast, no blog e no Insta, eu sou muito pessoa de escrever sobre amor, sempre fui pessoa de escrever poemas e textos e cenas acerca disso. E sempre vi o amor como um terreno muito fértil e de muitas ideias ricas. Só que depois de fevereiro eu fiquei um bocado amedrontada de escrever sobre amor. Porque, amadureci, cresci e percebi que o amor não é assim um mar de rosas como eu estava a idealizar. E deixei de o fazer. Se bem que escrever sobre amor para mim é sobre ultrapassar situações. Escrever sobre amor para mim serve como terapia. Só que eu recusei-me a escrever sobre amor nos últimos tempos, porque isso implicava esquecer a pessoa e eu não queria necessariamente escrever sobre a pessoa porque eu acreditava que ele poderia voltar. A questão é que até agora ele não voltou, também não deu sinais de vida e eu já vivi outras experiências pelo meio. Então cheguei à conclusão de que, ok, ele foi-se embora porque ele quis, então eu vou fazer a minha vida, não é? Lá está, viver experiências amorosas, românticas, é sobre relativização. Eu tenho um tio que sabe desta situação toda, se calhar até um pouco melhor do que eu, porque ele é mais velho, então já viveu experiências semelhantes. Ele aconselhou-me a sair por aí a namorar, não é? Sendo que namorar não tem de ser sobre um compromisso sério. Pode ser simplesmente, conhecer uma pessoa aqui, sair com essa pessoa, dar uns beijinhos e se funcionar, funcionou, se não funcionar, próximo. Uma coisa que para mim, na minha ideia, nunca foi assim tão bem aceite, mas que tem feito cada vez mais sentido, porque eu percebi-me há umas semanas que é muito vantajoso eu ter 23 anos e estar solteira, porque eu posso estar com quem eu quiser, como eu quiser, sem ter de me justificar. E eu percebi que eu sou muito nova para estar numa relação muito séria e sou muito inexperiente também. Portanto, o ideal é ir ganhando experiências, ir percebendo aquilo que eu quero, de quem é que eu gosto, de como é que eu gosto, para ir construindo estas, diria, expectativas. Se calhar expectativa não é bem a melhor palavra,
mas viver experiências e perceber quem sou eu dentro das relações vai ajudar-me muito to set standards. Para definir... standard. A palavra standard é sempre bué confusa de traduzir, mas acho que percebeste. Vou aqui tentar pesquisar-se. Quer dizer, no computador é melhor não, porque depois isto corta-me e é uma confusão. Mas percebes? Autoconhecimento ajuda muito a estipular limites. E lá vou eu pesquisar a palavra standard, só para... standard. Não é standard, é standard. Padrão, norma, nível. Qualidade, critério, protótipo, para criar um protótipo de idealização, sei lá, para estabelecer um nível. E pronto, os últimos acontecimentos têm-me feito ver que, é completamente legítimo eu ter ido parar ao fundo do poço e ter ficado muito triste pela pessoa em questão se ter ido embora, né, tendo em conta o que estava a acontecer. Mas não é o fim do mundo. Ainda ontem estive com uma amiga que me disse que ela acha fascinante o facto do nosso coração ser muito elástico e ter sempre espaço para albergar um novo amor, uma nova paixão, um novo objetivo, um novo sonho. E ela tem muita razão nisso. Apesar de tudo, apesar de toda aquela escuridão daquela situação. Eu não sei se estás a ouvir as ambulâncias, mas aqui é muito usual as ambulâncias e os bombeiros passarem como se fosse uma parada e um festival de sirenes. Mas, apesar de eu ter ido parar ao fundo do poço por causa desta situação, porque nunca me tinha ocorrido gostar de uma pessoa, ou pelo menos apaixonar-me à distância, e ter adormecido e acordado a chorar durante meses, nunca me aconteceu pensar constantemente numa pessoa e querer que essa pessoa voltasse para ontem. Nunca me aconteceu ficar com a garganta entalada por querer falar de um assunto, mas não conseguir por medo de ser julgada, porque já estou nisto há imenso tempo. Nunca me aconteceu viver uma experiência dessas, mas apesar de tudo eu fui sempre dizendo a mim mesma, eu já passei por isto, não neste grau, mas de todas as vezes em que eu pensei que nunca mais me fosse enamorar por alguém apareceu. E foi sempre diferente. Apesar de sempre ter dado em abandonos, em tampas, em whatever, as pessoas sempre foram aparecendo. As pessoas foram aparecendo e eu fui-me namorando, fui vivendo experiências diferentes, fui ganhando percepções diferentes, mas elas foram sempre aparecendo. O que é que diferiria esta situação das outras? E lá está, durante o verão conheci imensa gente, durante o verão, pela primeira vez em semanas, senti-me atraída por N pessoas, o que foi bastante bom porque escancarei aquela porta que me estava a aprisionar e vi umas novas luzes. Nas últimas semanas também tenho conhecido imensa gente, bastante interessante. Estou a passar uma fase em que não consigo criar expectativas. Estou só a viver, né? Estou só a apreciar aquilo que está a acontecer. E o que tiver de se suceder, aceito. O que não tiver de se suceder, também está-se bem. Porque eu tenho um lema que é: os nãos são grandes sims. Às vezes uma situação não ocorre, eu fico frustrada, mas depois percebo que foi o melhor para mim. Ter deixado de ter aquela pessoa na minha vida, se calhar até foi o melhor para ambos. Se calhar não estávamos prontos, se calhar não veio para ser, então está-se bem, não é? Guardo aqueles meses na memória com muito carinho. Obviamente que me deixa assim um bocadinho atrofiada não saber os motivos do seu desaparecimento, não é? Porque foi um ghost inesperado. Mas o amor é sobre isso também. É sobre aceitar os imprevistos e seguir em frente quando me sentir pronta. Eu fiquei muito tempo sem falar disto. Acho até que é a primeira vez que eu estou a falar disto no podcast. Se já falei, foi assim uma coisa muito ao de leve. Mas eu fiquei meses sem conseguir falar disto com pessoas e tive de voltar para a faculdade, conhecer pessoas novas para conseguir extrair estas informações. Que estava a acontecer aqui um acidente. Fui capaz de conseguir expressar aquilo que estava a sentir, porque a pessoa que estava à minha frente compreendeu. A pessoa passou pelo mesmo, passa por situações semelhantes, embora o nosso grau de experiência seja completamente diferente. Mas ela percebeu. Elas perceberam. Que já falei com algumas pessoas entretanto e todas elas compreenderam
aquilo que eu estou a passar, todas elas sabem o que é querer que alguém volte, todas elas sabem o que é serem abandonadas, todas elas sabem o que é não se conformarem com o silêncio, todas elas sabem o que é viver em tampas. E todas elas disseram-me que é uma questão de tempo e que é normal e que eu não estou maluca, nem paranoica, nem sozinha. E aquilo aliviou-me muito, porque eu estava mesmo a afogar-me com aquilo e já a querer desistir. E aos poucos, olha, estou a voltar a acreditar, estou a reconstruir a minha crença no amor. Graças a este livro, graças à terapia e graças aos meus esforços para aceitar que é normal, que acontece. Tipo, não tem necessariamente a ver só comigo, porque eu não sou responsável, até certo ponto, pelas decisões que os outros tomam, porque se eu faço o meu melhor dentro daquilo que estou a viver, dentro daquilo que sei, se eu faço o meu melhor, não é? E se mesmo assim a pessoa se vai embora, pronto, olha, não se identifica, vai-se embora. É melhor assim, não é? É melhor assim do que saírem duas pessoas magoadas. Embora eu tenha saído magoada. E eu também não sei até que ponto é que ele também não ficou magoado por ter de se ir embora. Mas também não me pareceu muito preocupado, porque se não se justificou. Se bem que isto também é um bocado relativo, porque às vezes nós tomamos decisões que achamos ser as certas e fazemos-lo com peso no coração. Só que nunca o expressamos. Então a incógnita dá para os dois lados. Ou ele não quer saber de todo, ou ele quer saber, mas também não sabe como lidar. Pronto. Nunca hei de saber, porque também não vou correr atrás de ninguém, porque neste momento estou bem, estou a viver histórias interessantes, então siga. E fica aqui a reflexão sobre o amor, e que obviamente daria muito mais, mas já estou aqui há 30 minutos, como assim, what the fuck? Ainda tenho de acabar de editar o outro episódio para publicar, para fazer os meus trabalhos da faculdade, porque eu percebi que isto também é importante para mim. Fazer os trabalhos da faculdade é importante, super, mas ter atividades paralelas que também me preenchem é de igual modo importante. Então tem de ser. Fica ao conselho, o curso do amor, além de button, vou deixar o link na descrição caso queiram comprar. Aconselho mesmo que comprem, porque é o meu link de afiliada, e não só pelo livro ser bom, mas também porque por cada compra, e vocês não pagam nenhum extra, por cada compra que façam através do meu link de afiliada eu ganho um pequeno bónus que dá para eu comprar mais livros para o futuro e vir aqui falar sobre eles. Entretanto, diz-me se gostaste deste formato de episódio, se gostaste de ouvir a minha review sobre um livro, porque estou a considerar fazê-lo daqui adiante. Ainda tenho mais 4 livros acerca dos quais falar. Kafka à beira-mar, Americana, e 2 livros que li no Kindle, 2 ou 3. Por isso, eu pelo menos gostei, e enquanto eu gostar vai fazer sentido eu publicar assim. Se tu não gostaste, olha, tens bom remédio, não ouves e vais ouvir os outros episódios. Desculpa lá estar a tratar-te assim, mas é um bocado sobre isso. Os conteúdos, para fazerem sentido para os outros, têm que fazer sentido para nós. E se para mim faz sentido, por que não investir? Espero que tenhas gostado, que te tenha feito companhia de alguma maneira, que te tenha ajudado a fazer reflexões. Qualquer coisa já sabes, tens aqui os meus links em baixo, podes meter conversa, podes dar uma opinião, podes dar uma sugestão, vou aceitar sempre, mesmo que não goste, mas vou pensar sobre o assunto. Desejo-te uma boa semana, o Natal vem aí e ainda tenho de fazer o quê? Pois, o Natal vem aí, mas vai ser uma pausa letiva muito dedicada à faculdade, portanto vai ser mesmo que quase nada, mas já vai dar para descansar, pelo menos no dia 20, vou dormir, vou ferrar na cama até mais não. Beijinhos e abraços. Vemo-nos por aí, que final da treta. Tal como encontrei uma introdução, deveria explorar várias maneiras de me despedir daqui, porque fica só muito bizarro. E se eu deixar só assim? Não dá. Acho que foi um episódio bastante elaborado para simplesmente desistir e deixar o episódio à mercê do silêncio. Ok, pode ser. Vemo-nos por aí. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight.